Ilustres amigos do canal, tudo bem? Leilão do Tesouro Nacional. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Já saíram aqui os resultados do leilão. Se você quiser acompanhar na íntegra, você pode entrar aqui em cisweb.tesouro.gov.br. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual foi o resultado do leilão? Tanto o que aconteceu na última terça-feira, dia 6, quanto o que aconteceu no último dia 8 de julho. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino de notificação para você sempre receber os vídeos automaticamente. Sem enrolação, vamos direto ao consolidado e já começando então pelo aquele tipo de leilão que é o mais polêmico de todos. Leilão de LFT, o famoso Tesouro Selic, para que você se familiarize com essa nomenclatura e entenda um pouco mais. Tivemos aqui o leilão para setembro de 23 e para setembro de 27. Acompanhe aqui. E o que aconteceu? Primeira coisa que nós temos que observar. Nós tivemos aqui o maior volume de oferta. Veja, 2.700.000 títulos. O último tinha sido 1 milhão, aqui novamente 2.700.000. Tivemos depois 1,5 milhão, 1,5 milhão. Vejam que as ofertas eram muito baixas em relação ao que nós tivemos nesse leilão. Então, em relação aos últimos 6, 7 leilões, aumentou muito a oferta desse título. O volume comprado foi de 1,5 milhão. Então, veja, 1,5 milhão comprado. No último 500.000, 1.300.000, 800, enfim, 600. E nós fomos voltando aqui, nós vamos verificar que esse foi disparado o leilão que teve maior volume comprador, 1,5 milhão de títulos. Uma terceira informação é, se nós tivemos uma maior oferta, tivemos um maior volume comprado, nós tivemos então um maior percentual de títulos comprados, 54%, no anterior 50%, 49%, e assim nós vamos olhando, 48%, veja que está aumentando então o percentual de títulos comprados. E por fim, nós tivemos então o maior montante financeiro, 16 bilhões, é isso mesmo, 16 bi. No último tinha sido 5, no anterior 14, 5, veja que novamente o histórico era muito baixo. Então tivemos agora 16 bilhões. E isso então nos traz algumas informações importantes nesse resumo então de LFT. Lembrando, nós tivemos então a oferta para 2023, essa aqui é a volta 1 e essa aqui é a volta 2 para as instituições dealers. É um conjunto menor de instituições que provém liquidez para esse mercado. Da mesma forma para o setembro de 27, tivemos praticamente aqui quase tudo aqui comprado, aliás, mais de 50% comprado na setembro de 2027. Vamos então entender aqui que movimento foi esse então que aconteceu. Nós tivemos então 54% do valor comprado, como eu já disse para vocês. Um dos maiores valores, aliás, percentualmente falando, o maior valor dos últimos leilões. E com um detalhe, vem aumentando, 48%, 49%, 50%, 54% agora. Segunda informação importante também, maior volume comprado então em termos financeiros, 16 bilhões. Veja que ele ficou praticamente 3 vezes a média dos últimos leilões, que girava entre 5 e 5,3. No médio prazo, ou seja, em 2027, compraram 66%. Esses títulos aqui, esse resultado aqui representa 66%. Se por um lado, no curtíssimo prazo ainda está muito ruim a demanda, no médio prazo já temos aí um percentual aumentando. No curto prazo continua sendo baixa, 14% apenas. E isso pode ser em virtude do seguinte, nós temos uma inflação aí que está acumulada em 8,36% nos últimos 12 meses. Se você quer saber um pouco mais a respeito da inflação, assiste esse card aqui no alto que você vai entender o risco que tem. E por outro lado, nós temos uma Selic em 4,25 com expectativa de subir para 5 daqui a aproximadamente 30 dias, na nova reunião do Copom. Mas falando de expectativas, nós temos então uma inflação com expectativa no final do ano de 6,07. E aí o que acontece? Nós temos uma previsão da Selic de 6,5. Então ali é que vai ficar mais ou menos ali no 0 a 0. E por fim, a Selic continuará então subindo, pressionada pela inflação. Sobe-se a Selic para controlar a inflação, fazer ela voltar para o centro da meta. Lembrando, o centro da meta é 3,75, com a possibilidade dela subir para mais 1,5, que daria 5,25%.
Então veja que se fecharmos então com a inflação em 6%, estamos acima do teto da meta. Conclusão com relação a esse primeiro título. Nós estamos vendo claramente uma estratégia do Tesouro Nacional de fazer uma oferta muito maior de Tesouro Selic. Isso é evidenciado por todas essas informações históricas. A primeira delas, o aumento do volume comprado, 48%, 49%, 50% e 54%. Além disso, a oferta, 2 milhões e 700. Veja que anteriormente apenas um desses leilões chegou perto desse valor. Os outros em torno de 1,5 milhão, às vezes até menos do que isso, 1 milhão. Então veja então que o mercado está começando a comprar mais o Tesouro Selic, ou seja, a LFT, para prazos mais longos. Eles não estão ficando mais tão encalhados quanto ficaram. Abra o seu olho porque essa informação é importante. Uma maior oferta então de Tesouro Selic. E falando então da taxa, como é que está a taxa? Em setembro de 27 a taxa fechou em 0,32 no leilão. Foi essa a taxa que foi comprada. Quando nós olhamos no Tesouro Direto na mesma data, 8 de julho, 0,2978. Ou seja, a taxa do leilão está levemente acima da taxa do Tesouro Direto. Eu já te convido para você então deixar aquele super like aí no nosso canal. Vamos falar agora da NTNB. Mas vai lá, dá aquele famoso curtir. Coloca aí qual é a sua dúvida. Falando agora então da NTNB. O que é a NTNB? É o título então IPCA com juros semestrais. Então houve também um leilão desse título. Lembrando, o leilão da NTNB, que é esse título, ocorre todas as terças-feiras. E os demais títulos estão acontecendo nas quintas-feiras. O que nós temos aqui? Tivemos então oferta de título para 24, 28 e 2040. São esses três títulos que foram ofertados. 24 nós não tivemos oferta há muito tempo. Então não vamos fazer um comentário, exceto pelo fato que 100% foi comprado. 750 mil ofertado, tudo comprado. 2028, o que nós estamos vendo aqui? Quando eu coloco em vermelho é porque a taxa caiu. Então tivemos uma queda da taxa e não tivemos 100% comprado. Repare aqui que não foi 100% comprado. Esse é um detalhe interessante. Já para 2040 foi 100% comprado, foi uma baixíssima oferta, entretanto 100% comprado e com a taxa praticamente a mesma. Então vamos lá. Aumentou a oferta de títulos em relação aos dois últimos leilões. Foi 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 88 comprado, entretanto no anterior 700 mil. 100 mil no anterior, mas veja que nos demais a oferta era muito maior, 2 milhões e meio, 2 milhões e 800, 2 milhões, então veja, aumentou porque os demais estavam muito baixos em relação então a esse leilão de hoje, mas em relação ao histórico, a oferta está muito pequena. Entretanto, quase todos os títulos comprados, veja, praticamente 100%, aqui foi 98%, os outros todos quase nesse percentual, sempre de 98% a 100%. Então manteve esse tipo de informação. E aí nós tivemos então essa oferta então de título 2024 e uma quantidade alta, do todo ofertado ela representou 68%. Vamos então ao resumo desse título. Os grandes players, quer dizer, os grandes bancos, fundos de pensão, estão comprando esse tipo de título. E você fala, como que você sabe isso? Pelo percentual então de compra, quase 100% foram comprados. Isso significa que essas taxas aqui estão atrativas para o mercado. Nós tivemos também uma baixíssima oferta de títulos no médio e no longo prazo. Veja por essa informação. Quanto tivemos no curto prazo 750 mil, nos demais nós tivemos 350 ofertado. E não foi 100% comprado. Então veja, é 31% da oferta histórica desses títulos, 2028 e 2040. Temos então um valor muito baixo para títulos médio e longo prazo. Se nós formos observar aqui, aconteceu esse mesmo movimento no leilão anterior. E se formos observar um pouquinho mais para trás, parece que esse movimento vem se mantendo também. Quer dizer, há uma dificuldade de o mercado comprar esses títulos mais longos. As taxas reduziram no médio prazo, mas ficaram estáveis no longo prazo. É o que você vê aqui, ó. Essa taxa reduziu porque o último que foi 2028 era 4,01. Ela caiu então para 3,96. Já de agosto de 2040 ficou em 4,30, era 4,31, praticamente estável. Por fim, a quantidade de títulos ofertados. O histórico indica que era entre 2 a 5 milhões. Agora foi ofertado 1 milhão. Foi mais do que o anterior e os dois anteriores, mas ainda muito baixo em relação ao histórico. Será que a inflação subindo está gerando um risco maior para o Tesouro e fazendo com que ele oferte menos títulos de IPCA? Pode ser isso?
É bom a gente ficar de olho porque pode estar acontecendo sim esse movimento. E comparando as taxas agora em relação ao Tesouro Direto. Agosto de 2040, a taxa foi 4,30, para você que gosta de taxas para tesouros IPCAs longos. Na mesma data, o IPCA 40 fechou em 4,25. Então veja aí que nós temos uma taxa melhor para leilão de títulos, mas não muito distante da oferta do IPCA. Vamos falar agora dos títulos pré-fixados, os campeões em oferta e em compra. Será que se manteve isso? Deixa aí aquele super like para você se manter sempre bem informado. Vamos falar então agora primeiro do pré-fixado com juros semestrais. Nós tivemos ofertas então para janeiro de 27, a volta 1 e a volta 2, e para janeiro de 31. Veja aqui de cara que tanto para 27 quanto para 31 as taxas aumentaram. Janeiro de 27 era 8,69, subiu bem, 8,81. E janeiro de 31 subiu de 9,20 para 9,34, também subiu bastante. Então nós temos aqui duas coisas, aumentaram as taxas e nós temos aqui confirmada a redução no volume então de títulos. O histórico era mais de 5 milhões para 1 milhão, o que a gente pode verificar aqui, que se a gente for voltar nos leilões anteriores, nós tivemos aqui em maio 1 milhão e 700, 4 milhões e meio, 5 milhões, e depois quando entramos em junho e julho, esses valores caíram muito. 1 milhão, voltaram tudo para casa de 1 milhão. Então, voltou para casa de 1 milhão, mas o histórico era de 5 milhões. Esse é o segundo ponto importante. Então, taxa subindo e a quantidade de títulos ofertados caindo. Outro ponto interessante de você observar é que antigamente tínhamos 100% dos títulos comprados. Veja, 100%. Agora está 96, 95, 92. Opa, está caindo muito o interesse, ou seja, a quantidade de títulos comprados de pré-fixado com juros semestral. E aí nós já trouxemos então todas essas informações aqui no resumo para você. Mas o que pode estar chamando a atenção aqui é uma preocupação no longo prazo com títulos pré-fixados. Isso é importante ficar de olho quando a gente começa a verificar essas taxas subindo. Por fim, o que nós podemos entender aí? A manutenção da oferta de 1 milhão aqui de títulos do Tesouro, no volume que nós estamos falando. O mercado será que está reduzindo o interesse, uma vez que está reduzindo a quantidade de títulos comprados? É bom a gente ficar de olho e ver se no próximo leilão vai reduzir ainda mais, tipo para 9%, 90%. Isso demonstraria claramente para nós um desinteresse em relação aos pré-fixados. Vamos ficar de olho. Com relação à taxa, nós temos então janeiro de 31, 9,34. O Tesouro pré-fixado, 9,30. Então aqui você já tem um referencial em relação às taxas do Tesouro para você que está interessado em pré-fixado. Por fim, vamos falar para aquele título que é o campeão. O que é colocado é vendido. Será que se manteve isso? Vamos ver agora. Tesouro pré-fixado principal. É o título que é mais ofertado. Tivemos então a oferta aqui de um novo título de outubro de 22, tivemos julho de 23 e tivemos janeiro de 25. Títulos todos eles curtos, 22, 23 e 25. Não temos aqui o histórico de 22, nós vamos trazer de 23 e de 25. As taxas aumentaram. 23 saiu de 7,78 para 7,89, um aumento bem razoável. E 25 de 8,44 para 8,58, maior ainda o aumento. Segunda informação, o volume ofertado também aumentou, mas o percentual comprado vem caindo. Opa, lembrou do pré-fixado com juros semestrais? Vem caindo. Aqui o pré-fixado principal também. Como que nós podemos observar? Veja aqui, no leilão que aconteceu dia 2/6, 100% comprado. Depois nós tivemos 10/6, caiu para 98, parecia bobagem, 2%. Caiu agora para 94. E agora caiu para 92. Agora para 86%. Opa, o mercado deve estar de orelha em pé em relação aos títulos pré-fixados. E isso serve de alerta aí para você. Veja, os títulos pré-fixados. De qualquer forma, nós tivemos a maior oferta para janeiro de 2025. 52% dos títulos foram para janeiro de 2025. E foi tudo na volta 1, tudo comprado. Então, volta 1 aqui foi comprado, aqui 2,5 milhões e aqui 6 milhões. Para os 3 títulos. Na volta 2 é que não tivemos uma oferta, uma compra grande dos títulos pelas instituições. E essa informação que é importante, as taxas subiram. Grave isso, pré-fixado as taxas estão subindo, mas o percentual comprado está reduzindo. O mercado pode estar desconfiado.
Será que nós já estamos aqui com o risco eleitoral no radar e o mercado ainda já trazendo essas informações? Ou seria algum impacto ainda de CPI? Enfim, meus amigos, o importante é você entender que no Tesouro Pré-fixado está caindo o interesse do mercado. Eu espero que você tenha se mantido bem informado com esse nosso vídeo de hoje a respeito dos leilões. Por isso eu desejo para você que você esteja sempre na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe aqui no nosso canal o leilão do Tesouro Nacional para que você saiba exatamente para onde que o mercado está indo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.